Bom dia a todos, estão me ouvindo bem? Vamos estar fazendo junto aí essa live nesse dia, nessa manhã, com oração e meditação do Salmo número 13. E hoje a gente vai estar focando um pouco nesse salmo. Esse salmo é um pedido confiante, né? Quando o salmista, ele, na sua oração, ele faz a sua súplica, ele pede, né, que a alma dele anseia para que Deus o atenda. E ao mesmo tempo que ele faz o pedido, ao final do salmo, dessa oração, ele já agradece, confiante que Deus já o atendeu. Então é um pedido confiante. Então o salmo número 13 é um salmo muito importante para a gente estar meditando hoje, porque ele nos mostra também que quando a gente ora, a gente não pode orar simplesmente por orar, por falar, eu sei que a oração vai melhorar. Vai melhorar sim, todas aquelas dificuldades que a gente passa. Mas a gente precisa entender que quando a gente pede, a gente já tem que ter a confiança que Deus já atendeu. Mas para isso, a gente precisa caminhar como amigo de Deus, né? A gente precisa se afastar do mal, do pecado, tudo aquilo que transgride, né, o que Deus pede na palavra. Vamos esperar o pessoal ir entrando e acordando. É bom vocês adquirirem a Bíblia de vocês, para a gente estar meditando junto, a palavra de Deus. Né? E é muito interessante, que eu vou deixar postado depois essa live. Eu não consigo abrir em outras plataformas, no Instagram e no YouTube, porque eu ainda não bate a quantidade de inscritos para poder liberar a live. Por isso eu peço que vocês que estão acompanhando, deixem um like, compartilhem, comentem o que vocês gostariam que eu estivesse respondendo, que eu respondo depois todas as perguntas. E vamos se inscrever, vamos dar um like, curtir, compartilhar com todos os seus contatos, tá bom? Bom dia, gente. Vamos chegando. Bom, hoje vai ficar salvo depois, né? Para quem quiser ir acompanhando depois também, em outras redes sociais, que eu vou estar postando em todas, né? Então, espero que vocês gostem, vocês estejam acompanhando, meditando e trazendo esse ensinamento que Deus tem para a gente a cada dia, né? Cada dia é um ensinamento novo, não é igual ao de ontem. O de ontem foi para ontem. O ensinamento de hoje é para o dia de hoje. Então, por isso que a gente não pode pular os vídeos. Cada dia a gente tem que acompanhar o seu vídeo, que é o vídeo de hoje, né? A gente está meditando. Bom, vamos dar sequência, como vai ficar salvo, a gente vai estar meditando o Salmo número 13. Assim nos diz o Salmo número 13. Assim nos diz. É um salmo curto hoje, 6 versículos, né? Então, esse salmo é um salmo de confiança, né? De pedido e confiança nessa oração. Porque o salmista, quando ele, ele, ele faz os salmos, ele está orando, ele está pedindo, ele está clamando, ele está confiando e ele está agradecendo, né? O salmo é tudo isso ao mesmo tempo. Aí tá, tamanha a importância das leituras dos salmos. E os salmos, conforme a igreja nos fala, os salmos eles não podem ser retirados da celebração da missa, né?
Eles não podem, ele é de extrema importância, né? Ele não pode ser substituído, né, em nenhum momento. E os salmos, eles devem ser cantados na igreja, né? Os salmos são melodias, são cantos, né, de louvores a Deus. Então ele deve ser cantado, né? A não ser que a pessoa, às vezes a pessoa está começando, a pessoa tá iniciando, né, aquela ali e, e ela não tem muito o dom de canto, essas coisas, aí não tem problema. Mas o certo mesmo dos salmos é você rezar com eles cantando, entendeu? Isso diz os estudiosos da igreja, né? Da igreja católica. Assim nos diz o Salmo número 13. Vamos começar nossa leitura. Até quando me esquecerás, Yahvé, para sempre? Até quando esconderás de mim a tua face? Até quando terei sofrimento dentro de mim e tristeza no coração, dia e noite? Até quando triunfará meus adversários? Atenta, Yahvé, meu Deus, responde, ilumina meus olhos, para que eu não adormeça na morte, que meu inimigo não diga, venci-o, e meus adversários não exultem ao me fazer tropeçar. Quanto a mim, eu confio no teu amor. Meu coração exulte com a tua salvação. Cantarei a Yahvé pelo bem que me fez. Tocarei ao nome de Yahvé, o Altíssimo. Salmo 13. Aqui a gente viu, né, que aqui ele está passando por uma angústia, ele está sentindo um sofrimento, passando por sofrimento, com o coração triste e abatido, e aqui também ele pede socorro ao auxílio divino para que seus adversários, seus inimigos não triunfem e e zombem dele, né? Porque como ele confia em Deus, ele caminha nos passos de Deus, ele não entende muito bem o que está acontecendo, porque como ele está seguindo, ele está indo no caminho de Deus, ele está fazendo, seguindo, guardando os mandamentos, sendo agradável, afastando do pecado, ele começa a perceber que ele começa a se sentir triste, é, cheio de sofrimento, dia e noite, por mais que ele esteja meditando, guardando os preceitos, enquanto isso ele sente que os adversários dele estão triunfando, mas ele pede socorro, e no versículo 3 ele fala, até quando triunfará meu adversário? Aí ele pede, atenta, Yahvé, meu Deus, responde, ilumina meus olhos, né, para que eu não adormeça na morte, para que ele não caia em pecado, para que ele não desagrade a Deus. Então ele pede esse auxílio a Deus para que ele entenda o que está acontecendo, porque ao mesmo tempo que ele segue a Deus, que ele faz tudo que agrada a Deus, ele sente que ele fica mais fraco, que ele se sente no sofrimento, na angústia, enquanto ele vê os adversários dele é, ganhando, é, indo além e ele não. Então ele começa a se sentir desprezado. Então ele pede esse auxílio divino para que Deus abra os seus olhos, para que ele entenda nessa confiança que Deus está o amparando, né? Yahvé está o amparando em todos os momentos, mas ele não está conseguindo ver isso, né? Não é o que ele está sentindo, por isso que ele faz essa súplica, esse pedido. Então, como e após ele fazer essa súplica, no final a gente pode entender aqui que ele já conclui que ele já conclui nessa confiança. Fala assim, ele pede, ele clama, ao mesmo tempo ele já confia que ele está sendo amparado. Que ele diz assim no versículo 6,
Quanto a mim, eu confio no teu, quanto a mim, eu confio no teu amor. Meu coração exulte com a tua salvação. Aqui ele já confiou, ele pediu e já confiou que o amor de Deus é maior do que todos os sofrimentos que a gente passa. Mas para isso, a gente precisa pedir, a gente precisa estar sempre é, em oração, em súplica e confiar que Deus é maior do que todos os nossos sofrimentos. Tudo aquele impossível que a gente não vê mais esperança, Deus está ali para nos amparar em todos os momentos, conforme o salmista nos mostra. Gente, é um salmo curto, de 6 versículos, mas se a gente parar para meditar ele esse dia, ele, ele, ele se estende muito, né? Então, ele dá para refletir bastante nesse salmo. Então, hoje foi o salmo número 13, né? Espero que vocês tenham gostado. No próximo sábado a gente vai estar ao vivo no Facebook. Espero todos vocês, que vocês interagem, mandem perguntas, deixem um like, compartilhem e não esqueçam de dar um like, tá? Obrigado, fiquem com Deus, um ótimo final de semana, um abençoado sábado e até mais. Tchau.